Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Senhora White, precisamos tirar algumas dúvidas com a senhora sobre quem é o Espírito Santo. Existe muita confusão sobre esse assunto, e desde já, agradeço pelas respostas. O que Deus deseja que conheçamos a seu respeito, está revelado em sua palavra. Senhora White, quantos companheiros o Pai tinha na criação? O soberano do universo não estava só, em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Senhora White, quem era esse único companheiro do Pai? Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Senhora White, então não eram três que estavam presentes na criação? O Pai e o Filho, eles eram dois. Mas muito perto de serem idênticos, dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. Depois que a Terra foi criada, com sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da Terra e de cada ser vivente sobre ela. Se não eram três pessoas, para quem o Pai disse, façamos, na criação? Deus disse a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem. Ah, entendi. Então, Deus só tinha um companheiro, um cooperador, e não dois. Jesus era o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Foi o Pai e o Filho que planejaram a criação do mundo. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele estava falando unicamente para seu Filho. Senhora White, a quem Adão e Eva adoraram, após serem criados. O Santo Par unia-se aos pássaros e elevava sua voz num harmonioso cântico de amor, louvor e adoração ao Pai e a seu amado Filho, pelos sinais de amor ao seu redor. Senhora Ellen. Mas, não é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que devemos adorar. É a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos nosso culto e reverência. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Então, o que é o Espírito Santo, que pairava sobre as águas na criação? É a onipresença de Deus. A grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos céus, Salmos 11:4, não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. É o fôlego de Deus. É o caráter de Deus. Ah, entendi. Então o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus? Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa e tem personalidade, pois é o próprio Deus. É isso? O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário não poderia testificar ao nosso espírito e com nosso espírito que somos filhos de Deus. Que é o Espírito que Cristo prometeu enviar. O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar, é a presença e poder de Deus. Então Jesus é o Espírito Santo, porque ele é Espírito também. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Esse poder que o Pai deu a Jesus foi o Espírito Santo. O Pai deu ao Filho seu Espírito sem medida. Quem é então o outro Consolador que Jesus prometeu enviar em João 14, versos 16 e 17? O Consolador de João capítulo 14, versos 16 e 17, é a onipresença do Espírito de Cristo, chamado Consolador. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo.
O Espírito Santo é o próprio Jesus, despido da personalidade humana. Então é o próprio Jesus, de forma espiritual? É a presença invisível de Cristo. Jesus estava buscando impressionar, nos discípulos, o pensamento, de que dando o seu Espírito Santo, estava dando a eles a glória que o Pai lhe deu, para que ele, e seu povo sejam um, em Deus. Como é esse trabalho de Jesus, se ele agora tem a forma humana também? Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. Então na sua forma humana, ele está agora intercedendo por nós, no santuário celestial, e de forma espiritual, trabalhando em nossos corações. O Espírito Santo é a presença pessoal de Cristo, no crente. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Pelo Espírito do Pai e do Filho, virá fazer sua morada com você. Senhora White, então aquele Espírito que intercede por nós em Romanos 8:26, é o próprio Cristo, pois a Bíblia diz em 2 Timóteo 2:5, que só existe um intercessor, que é Cristo. É isso mesmo? Não há, senão um, mediador, entre Deus e o homem. Cristo, unicamente, é o caminho, a verdade e a vida. Ele, Cristo, o portador dos pecados do mundo, é o nosso único mediador, de reconciliação com um Deus Santo. Então o Consolador de João 14, é o próprio Jesus. O Salvador, é o nosso Consolador. Isto eu tenho provado que ele é. Não há Consolador como Cristo, tão terno, e tão verdadeiro. Jesus nosso Consolador, que revelação maravilhosa! Essa é uma expressão raramente usada hoje, pois os pastores ensinam que o Consolador é outra pessoa. É perigoso acreditar diferente disso, porque Jesus é o único que foi tentado e provado como nós fomos, e venceu. Que consolação você recebe de alguém que não se tornou carne, não foi tentado como nós em todos os pontos como nós somos, que não está apto para socorrer, quando somos tentados? Ellen White, preciso te fazer mais uma pergunta, sobre essa questão. Por que a igreja está fraca hoje? Porque nós estamos definhando, e as coisas não estão como deveria estar. A razão por que as igrejas estão débeis, fracas e prontas para a morte, é que o inimigo trouxe influências de uma natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. Ele procurou tapar Jesus da visão deles, como Consolador, como o único que reprova, que adverte, que os admoesta, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que coisa! Estou estarrecido. Colocaram outro Consolador no lugar de Cristo. O que foi a pomba que pousou sobre Jesus em seu batismo? Depois de Cristo ser batizado, curvou-se nas margens do Jordão, e nunca dantes ouvira o céu, tal oração, como a que saiu de seus lábios divinos. A glória de Deus, em forma de uma pomba de ouro polido, pousou por sobre ele e, da infinita glória, foram ouvidas estas palavras: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que coisa! Então não foi um terceiro Deus, que pousou sobre Jesus, mas sua glória. Diretamente do trono, são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador, desce a forma de uma pomba, da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Se o Espírito Santo é o próprio Cristo, de forma espiritual, então quem são o trio celestial, que você fala, não são três deuses? O povo de Deus tem um só Deus, e um Salvador, e um só Espírito. O Espírito de Cristo é o de trazer a unidade em suas fileiras. Senhora White, quantos tronos existem no céu, e quem estão assentados nesses tronos? Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha uma forma como ele. Ele disse que tinha, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse que, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. João 20:22
diz que Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. O que é esse assoprar o Espírito Santo? Cristo lhes dá o alento de seu próprio espírito, a vida de sua própria vida. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Que visão a senhora teve do Senhor Jesus assoprando seu Espírito Santo sobre seu povo hoje? E o que é esse sopro? Os que se levantaram com Jesus, enviavam sua fé a Ele no Santíssimo, e oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro, havia luz, poder e muito amor, alegria e paz. Senhora White, essas verdades são estarrecedoras, pois a grande maioria das pessoas hoje acreditam que são três deuses, e que o Espírito Santo é um terceiro Deus, separado do Pai e do Filho. A senhora crê que todo mundo instruído está errado, e apenas uma pequena minoria está correta. Respondo: nunca se achou a verdade entre a maioria, foi sempre encontrada entre a minoria. Uma perguntinha curiosa: Deus parou a sua obra de criação, ou continua criando? Deus terminou o seu trabalho criativo, mas ainda exerce seu poder para preservar os objetos de sua criação. Sim, senhora White, entendi. Ele faz isso através de seu poder, e preserva tudo, através do seu Espírito Santo? Senhora Ellen White, eu confesso que fiquei empolgado com as suas respostas. Tenha paciência comigo. Poderíamos continuar essa entrevista depois? A senhora me responderia novamente. Respondo, segundo a verdade. Obrigado. Que o Senhor te abençoe.